Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Pensando Educação, que é um programa do Pira 21, Piracicaba, ligada à Agenda 21, patrocinando a Agenda 21 da ONU em Piracicaba, que, em resumo, é a nossa luta pelo desenvolvimento sustentável. Nós temos também a colaboração e a parceria da Rádio Educativa de Piracicaba, a FM Educativa, e da TV Unimep. Obrigado por estar conosco mais uma vez, e nós hoje iremos entrevistar o pessoal da Escola Municipal de Boldrin, Antônio de Boldrin. É uma escola municipal já há 20 anos na cidade, inclusive com a educação infantil, é uma escola antiga. E nós temos aqui conosco hoje, então, o diretor, o Peterson Rigato da Silva, o diretor, depois a Aparecida Correia e a Fernanda Ferreira de Oliveira. Muito obrigado por estarem conosco nesta manhã, e o nosso tema vai ser lugar ocupado, os espaços das infâncias. O que é isso, né? Lugar ocupado, espaço das infâncias. A palavra está, então, com vocês, começando pelo diretor. Apresente um pouco a escola. Claro. A escola tem quantos alunos? Que idades vocês estão? Bom, em primeiro lugar, é um prazer, né, mais uma vez estar aqui com vocês. A unidade em que a gente trabalha, né, a Escola Municipal Antônio Boldrin, ela tem aproximadamente hoje 273 crianças, né? A gente atende as crianças a partir dos 3 meses até os 6 anos, né? Por que até os 6 anos? Porque as crianças que completam 6 anos após o dia 31 de março, que é a data, ela permanece na educação infantil. Entendendo isso, então, como um grande... Também sou responsável pela sala vinculada de Santana Santo Olímpio, onde a gente tem 2 turmas, né? Uma turma no período da manhã de crianças de 4 e 5 anos e uma turma no período da tarde com crianças de 3 anos, né? Então, essa é a nossa conjuntura, né, enquanto educação infantil. Diríamos assim, né, para resumir, e eu sei que não é bem assim, mas é uma escola de bebês. Né? É uma escola quando 5 anos ainda é uma criança em florescimento completo. Claro, quando chega aos 6, parece que vai já, né, se tornando... entrando aí já numa outra fase da infância. Eu diria para você que as crianças pequenas, né, as crianças pequenininhas, então os bebês a gente vai aprendendo muito com eles, claro, né? Então é um espaço de diferentes experiências, com diferentes idades. Com isso existe, a gente trabalha com uma ideia de agrupamentos em alguns momentos, com as diferentes idades, demarcando o quanto as crianças produzem conhecimento, do qual a gente denomina com a produção das culturas infantis. Bom, falando do projeto, né, eu acho que assim, é algo que estamos construindo, então é um processo de construção, que aí é importante ressaltar que esse processo, ele só tem vida e a gente só consegue de fato, produzir ele com a parceria que a gente vem construindo com as famílias. Então, o tripé que sustenta o nosso trabalho, que são as famílias, as crianças pequenas e os funcionários da unidade, né, os docentes e não docentes, é o que dá, de fato, vida a esse projeto. E uma grande vantagem nessa idade é que se há uma fase em que a família quase que se debruça, né, acompanha a criança, é essa fase infantil. Quer dizer, os pais, claro, soltar um bebê de 3, 4 meses numa unidade escolar já é um problema, né? Porque, na verdade, vocês têm a vantagem, eu entendo, de uma possibilidade maior de acompanhamento das famílias do que, por exemplo, num ensino médio, né? No ensino médio, parece que já os pais estão naquela fase de assim, não, ele se vira, né?
Eu espero que... Eu acho assim, o desafio da participação da família, a gente entende que é um desafio de todas as etapas da educação. Claro. Eu entendo quando você diz, né, quando o senhor diz da questão da educação infantil, e principalmente quando se fala de bebês, em que a família, quando deixa um bebê de 3 meses num espaço de creche, é muito rico, né? Uhum. E outra, ela tem que ter uma confiança muito grande, claro. né? E a gente vai construindo isso, né, junto com a família. Então é essa a perspectiva. E que a gente defende que isso deveria ou deve acompanhar durante as outras etapas, claro, com seus desafios, né? Com seus problemas. Não há dúvida. Mas aí falando da temática, né? Uhum. Que eu acho que foi a questão. O que é isso, né? Que lugar é esse, né? E esse ano, então, as 2 professoras que vieram, elas vão falar com mais propriedade, né? Até no sentido de demarcar o que o grupo vem construindo coletivamente, que é essa ideia de ocupar os espaços públicos que muitas vezes não foram pensados para receber as crianças pequenas. Que espaços públicos, Fernanda, seriam esses que vocês estão integrando nesse projeto esse ano? Bom, nós gostaríamos de ocupar quase todos, né? Mas a gente, como é um pontapé inicial, né, para essa demanda, né, os principais deles é o Museu Prudente de Moraes. Museu Prudente de Moraes. Isso. Famoso, nosso. Isso. A Pinacoteca, a Biblioteca Municipal, a Câmara dos Vereadores e os espaços culturais também conhecidos como Ponte de Cultura, que é o Bloco da EMA, que é o Tony Azevedo, que é um grande companheiro nosso, nós não podemos chamar mais de parceiro, mas já é um companheiro, né, nosso. E o espaço cultural é Casa do Hip Hop. Então são esses espaços que a gente está construindo essa demanda para esse ano. Ainda a gente é um grande passo, porque a gente percebe que são bastantes espaços, né? Mas a gente percebe também que existem outros. Mas é esse primeiro passo. Eu falei Pinacoteca também. E aí entra a logística aí, quer dizer, de deslocamento, né? De cuidado, porque as crianças são muito pequenas. Então, assim... E aí os pais, a parceria com a família é fundamental. Sim. Eu acho que também pensar que existe uma política de incentivo, né? Porque você retrata essa questão do incentivo e da logística, né? Então, eu acho que é bastante importante salientar que existe essa questão do incentivo, né? Nós temos uma secretaria que acredita nesse processo, então ela incentiva que a gente vá para esses espaços culturais, esses espaços públicos, para que a gente realmente construa aí, eu acho que daí também entrar mais na questão profunda do projeto, para construir uma coisa que é muito importante, que a gente considera, que é a questão do pertencimento. Eu acho que indo com as crianças para esses espaços, a gente vai construir uma coisa primordial, né, enquanto cidadã, que é a questão do pertencimento desses espaços públicos, claro, né? E aí o Peterson já até disse, né, que esses espaços muitas vezes não estão preparados para essas crianças pequenininhas. Muitas vezes eu diria, acho que não foram pensados para crianças de 3 anos. Não foram pensados. Se você pensar em espaços de exposições, por exemplo, quais são esses espaços? Os quadros estão tudo em cima. Não tem nenhum no baixo ali para a criança ver, né? As galerias, onde estão os artefatos históricos e acervos artísticos, estão todos dentro de um vidro, guardado em cima. Guardados então, dentro do olhar adulto, né? Dentro de uma perspectiva 1,60 m por aí, de um adulto. Nem eu posso, porque eu tenho 1,5 m. Então, né, posso considerar. Então, assim, essa questão do pertencimento e aí pensar numa perspectiva de emancipação da criança também, é importante a gente... Eu vou usar uma questão um pouco agressiva, mas não é nessa perspectiva agressiva, mas uma questão bem pontual, que é atropelar essas barreiras da exclusão. Porque a exclusão, nós sabemos, né?
ela torna invisível o que você exclui. O grave da exclusão é a invisibilidade, né? Sim. Quer dizer, você não vê o gari na rua, né? Você tende também a não enxergar o diferente, né? A classe social inferior, né? Então, essa questão da exclusão é gravíssima. E uma criança excluída, claro, ela tem que reivindicar, a partir de um projeto como esse, o seu lugar. E isso é lindo como projeto de mudança do próprio convívio social ou da própria construção de uma sociedade. Isso mesmo. Como é que isso acontece? Eu acho que, assim, no sentido da prática, eu acho que a gente também vai estar pensando também no espaço da instituição da educação infantil, porque esse espaço também é renovado para pensar o espaço enquanto garantia do meu movimento enquanto criança, mas não é só um movimento de deslocamento, garante esse movimento de deslocamento, mas enquanto de exploração. Quer dizer, o adulto, o professor, ele tem que construir as chaves de abertura dessa exclusão. Também. Eu acho que, assim, junto com as crianças. Sim, claro. Porque, fazendo uma correlação entre o espaço da escola e essa fala sua, da professora que vai abrir essas chaves, é aprender com elas. É aprender com elas como abre essa chave. Claro. Né? De pra ter elas, esse movimento. Claro, né? claro. Então, assim, essas escutas que vai dar visibilidade para os processos das crianças e das culturas infantis, e aí ressaltar que as crianças produzem conhecimento, e a gente enfatiza muito a questão das culturas infantis, por exemplo, as crianças quando fazem som, né? O som com o corpo, o som com instrumentos, criado por ela, que não é instrumento que está aí, pronto, industrializado, é instrumento criado por elas. Então, um pedacinho de graveto, né? E a Cida, ela tem encabeçado isso dentro da instituição, esse processo de música, né? Que aí está contaminando todas as outras turmas também nesse processo, né, Cida? Cida, só introduz para nós essa questão, porque nós temos agora um intervalo daqui a pouco. O que seria, então, essa questão do som, assim, bem resumidamente, como um elemento de pedagogia? Como eu já havia falado, a música está presente no ser humano desde quando dentro da barriga, ou desde quando o bebê já está sendo gerado. Porque o corpo provoca som, o andar, a natureza. A mãe, quando escuta uma música, o bebê já tá ouvindo. Sente, ouve. E aí a criança, inclusive quando nasce, a música que a mãe ouve durante a gravidez, o neném acalma quando ouve. Ele consegue, é um momento de sono, é legal colocar a música que a mãe ouve, costuma ouvir, que daí o neném já está acostumado com aquela música e acalma. Então, a criança, o ser humano já vive nesse mundo de som. Sim, sim. E daí aí a gente, é interessante que a música está em todos os espaços, né? Então a gente constrói junto com as crianças, como a Fernanda disse, está construindo instrumentos e a gente está provocando outros adultos da escola a entrar nesse projeto. Pois é, aí nós então, com uma introdução, né, voltaremos a essa questão, até porque esse tema desse projeto pedagógico dessa escola é interessantíssimo, levando em conta, né, a idade que está em questão. E vamos interromper agora para um rápido intervalo. Fique aí que voltaremos num segundo. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras ao Brasil, florão da América. Iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida. Teus risonhos lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida. Nossa vida em teu seio mais amores. Assine a petição pela lei do desmatamento zero. Eu assinei. E eu também assinei. Eu assinei. Abraça essa causa. Assine. Bom que você nos tenha aguardado e esperado. Nós estamos hoje entrevistando a Escola Antônio Boldrin, que é uma escola infantil,
de crianças de 3 meses a 6 anos, e com um projeto interessantíssimo que é o Lugar Ocupado, os Espaços das Infâncias. E nós estamos com a professora Cida, que estava então falando um pouco da importância do próprio som como um espaço de aprendizado e um espaço de incorporação da cultura e de desenvolvimento da cultura infantil. Cida, continue. Então, como eu estava falando, a música ocupa todos os espaços e está envolvendo todos os profissionais da escola, tanto os docentes como os não docentes. E a gente está trazendo as famílias para participar desse projeto. Já na reunião do pai, já convidei para ajudar a gente a construir o parque sonoro, colaborar com materiais e sempre eu tenho assim sucates assim que precisa ser cortada para fazer o instrumento, essas coisas, e os pais estão colaborando com a gente nesse processo de construção. Além de estar construindo com as crianças, os pais estão colaborando. E eles vão ter que, inclusive, aceitar um pouco de barulho, porque o som é também barulho. É, né? Barulho. Mas é o barulho, né, da vida. Mas, da criação. Exato. É experimentação. É ritmo. E não tem quem não escute música aqui no movimento do corpo, né? Está sempre em movimento. A música causa movimento, causa até desconforto às vezes para outras pessoas mas acaba provocando outra pessoa a participar. A fazer então parte uma interação. Agora, vocês consideram também a música, esse fenômeno amplo e complexo, como espaço. Né? Um dos espaços da infância. Ele é o mais público dos espaços em relação àqueles espaços, né, que nós estamos aqui discutindo. A Câmara de Vereadores, a Biblioteca Municipal. Né? Como é que se dá, Peterson, essa questão da visita a uma biblioteca, com essa criançada barulhenta? Isso é ótimo. Primeiramente, porque as crianças estarão ocupando um espaço que é delas. E aí, os administradores desses espaços vão ter que pensar em outras metodologias de atendimento. Atender um público, por exemplo, de bebês que não falam, mas choram, se expressam de outras formas, é o que vai provocar essas pessoas a pensarem em outras formas de atendimento. Como receber, como atender, como pensar nesse público que tem direito. Né? Então, é nessa perspectiva que o trabalho vem desenvolvendo. É bom a gente ter claro para todos que nos ouvem, né? Quando se fala em espaço público, se fala em espaço da comunidade como tal, toda inteira. Não poderia ter segregação, não poderia ter preconceitos de separação no uso desses espaços. Perfeito. A gente trabalha, quando a gente traz essa questão primordial de ocupação dos espaços, a gente está trabalhando com o conceito de classe social, de raça e etnia, de gênero. Né? Então a gente trabalha com esses conceitos que estão presentes, né? No sentido de transformar e de emancipar. Né? Então, é nessa perspectiva que estamos pensando. O espaço público evoca direito. E direito é de todo. Cada um já nasce com direitos. A gente tem que aprender também a construir, aprender a redefinir a nossa sociedade a partir do reconhecimento desses direitos. O direito à comida, né? O direito ao lazer, o direito à festa, o direito, né, à habitação, direito à arte, o direito à cultura, o direito a todos, a tudo, né? A tudo. E aí a gente está nesse processo, conseguindo grandes parceiros, né? Eu acho que assim, no Museu Prudente de Moraes, a gente tem como grandes parceiros, né, a diretora do Museu Prudente de Moraes, que é a Renata, né? A gente tem um historiador, Maurício, que vem pensando em metodologia de como receber essas crianças, né? A gente tem o Tony Azevedo, como a Fernanda disse, vale ressaltar, não como
Não mais como uma pessoa de fora, mas sim de dentro, então um companheiro, membro da equipe. A gente tem na Biblioteca Municipal, né, o Júnior, que é uma pessoa fantástica, que trabalha com a questão da cultura afro-brasileira e africana. A gente tem na Câmara de Vereadores o historiador Fábio Bragança, Fábio que Bragança, é interessante falar. Que é um grande parceiro, você poderia falar, né, Fernanda? Porque quando nós fomos propor essa ideia para ele, essa parceria para ele se contaminou por imediato e ele foi relacionando várias ideias que poderiam ser construídas. Então, assim, a questão da legislação e a questão como direito, né? Como seria, então, os pequenininhos lá montar um projeto de lei para garantir alguns direitos deles, né? Então o Fábio Bragança até falou, olha, imagina a gente fazer uma plenária com as crianças falando e depois até levar para um vereador ver como essas crianças pensam a sociedade, porque as crianças pensam a sociedade. Não, e elas ensinam. Eu acho que aí que está importante, né, a gente trabalhar o novo conceito de aprendizado, né? Ótimo. Você não trabalha o aprendizado como autoridade, porque o professor tem um grande defeito, na minha visão. Eu sou um professor antigo, né? É o autoritarismo. Quer dizer, ele se apropria e ele então é o que vomita de uma maneira assim bem grosseira, né? Essa autoridade. Não, todos são proprietários do conhecimento de um modo que nos convém, e há que se abrir os espaços para que todos aprendamos com todos, inclusive com os bebês, com as crianças. Sim. E é nessa perspectiva, eu acho que é na perspectiva de garantir os direitos e provocar nesses adultos, que a gente até chama de adultocêntrico, né? Então, provocar nesses adultos e adultas esse olhar, sensibilizar essa escuta. Né? Então, eu acho que esse grande ganho nosso. Né? E eu acho também que essa provocação faz com que a gente pense numa formação para essas adultas e para esses adultos. Sim. Então, esses espaços também vão dar formação para as professoras e para os professores, né? De como conhecer esses espaços, porque existem professoras que ainda nunca foi no espaço de exposição de obras de artes, não desconhece o lugar da Pinacoteca de Piracicaba, que tem no seu panorama nacional e internacional uma grande importância para quem conhece a história artística de Piracicaba, né? Os salões de belas artes, o salão de arte contemporânea. Então vai para esses espaços, vai para o museu entender a história do Prudente de Moraes, que às vezes não sabe nem que foi presidente do Brasil também, foi o primeiro presidente civil. Né? E não sabe, desconhece. Da República Nova. Então o que adianta? Porque daí não vai ser visita, não vai ser um espaço de conhecimento, vai ser um passeio. Porque aí eu levo a criança só para conhecer esse espaço, mas não causa emancipação. É interessante que vocês estão trazendo para a cidade um projeto de educação numa escola infantil, na qual não há o processo exclusivo do, vamos pôr assim entre aspas, né, o aprendizado formal da criança, por parte da criança. Você não vai ao espaço público para a criança se apropriar assim, de um conhecimento. Não, você está indo, inclusive, para educar os próprios atores, os donos, né? Os que, de certo modo, administram o espaço público, para acolher, então, o novo, o diferente, né? O que vai ser, inclusive, nesse caso, bebês, mas vai ser, inclusive, em seguida, o negro, o favelado, aqueles que estão excluídos do convívio social efetivamente. Né? Então, essa interação da escola, esse projeto pedagógico, né, que vocês estão desenvolvendo, em que está em jogo o aprendizado da criança, quer dizer, a formação, né, cultural dessa criança para a vida, a construção da sua cidadania como um ser de direitos, é também um processo que afeta o lugar que é invadido, né? Afeta o espaço público. Agora, além desses espaços públicos que vocês estão mencionando, claro que na escola vocês têm também outros espaços, como o espaço do refeitório, né? O espaço do próprio exercício físico na quadra, que é sempre, todas as escolas nossas têm quadras cobertas, como vocês, né? Esses outros espaços, né,
que também são espaços previstos pela própria organização educacional do município, que também são espaços de aprendizagem e de intercâmbio, né, de intercultural. São espaços de produção de conhecimento. Então, os espaços externos da unidade e os espaços internos são espaços de grandes experiências. Por isso, de transformação, como a professora Cida e a professora Fernanda estão pontuando, são espaços onde vão ser construídos e criados, por exemplo, o Parque Sonoro. Transformados. Né? São espaços que ganham vida a cada momento. Está aí algumas imagens que a gente trouxe e provavelmente está sendo apresentado, em que é um espaço orgânico. É um espaço orgânico no sentido de processo de construção de conhecimento. Está sempre sendo transformado, né? E acaba sendo um espaço inacabado, porque está sempre em transformação, a todo momento. Sim, sim. Esse é o importante. O espaço, ele é um espaço em movimento. Ele não é um espaço que está pronto e acabado. E é um espaço de um aprendizado constante e infinito, diria assim, sem limites. Sim, né? Sem limites. Sem limites no sentido de, não independe da idade. Desde os bebês até as crianças de 6 anos, que é a idade que a gente trabalha, as crianças estão aprendendo no coletivo. Nós queríamos muito agradecer a vocês essa oportunidade que vocês estão dando para a cidade conhecer e se confrontar com outros modelos de aprendizado, no sentido assim clássico do termo, outros modelos, né, de interação em que todo mundo aprende junto, até os que acham que são os já adultos formados, né? Nós queremos agradecer muito a vocês então essa oportunidade e dizer que esse espaço, a você que nos está acompanhando, isso deve estar muito interessado, né, nesse processo, fique atento porque a cidade de Piracicaba tem uma riqueza, né, muito grande nessa área educacional. Você que nos está ouvindo e acompanhando, saiba que esse é um espaço público. Como espaço público, você tem acesso permanente a ele. Cada programa de rádio e de TV, ele é gravado e fica à disposição de todos para uso que for necessário. Tanto no rádio, quer dizer, só o som do programa, como na TV, que aí você tem a própria imagem. O site onde você tem acesso a esses programas é o www.tvunimep.com.br. Entre lá e você vai achar o caminho para esse processo. E você pode se comunicar conosco no espaço público, através do e-mail tvunimep@unimep.br. Agradecemos a vocês esse esforço, esta presença enriquecedora no nosso programa. Agradecemos a vocês que nos acompanharam e os convidamos a todos e a todas para o nosso próximo programa.